E o Wallace foi uma pessoa, ele foi, além de espírita, e por que não dizer, antes de ser espírita, ele realmente foi um homem multitalentoso. E não só portador da cultura humana, mas dos valores do espírito. E aqui em Belo Horizonte, nesse mesmo grupo, e por sinal, sintonizados, inclusive até com as vibrações franciscanas, e não foi à toa que eles também se envolveram com o abraçar do Pietro. Eu me refiro a Rubens Costa Romanelli, que foi um espírito da mesma envergadura. Não estou comparando, mas estou tentando traduzir para vocês como que é gostoso, como que é diferente, como é saboroso, como é acalentador a gente entrar na sintonia desses espíritos que foram artistas, que foram tradutores, que foram escritores. O Wallace fez filme. O Romanelli, eu tive a oportunidade de conhecer uma figuraça do movimento espírita, que foi o maestro do coral, do mais famoso coral espírita do Brasil, que eu tive a honra de assistir belíssimas apresentações, o coral do Grupo Sheila, Rua Aquiles Lobo 52, bairro Floresta, Belo Horizonte. Luiz Aguiar. Procurem aí na internet. Luiz Aguiar, essa história é ótima. Eu fui fazer uma palestra de evangelho na casa, e no caminho, eu comecei a me recordar do Arnaldo, lembrei do Clóvis, fui lembrando dos nomes, eles foram... Médium é um problema, porque você não sabe quando você está lembrando ou quando você está vendo. E eu fui, na minha retina psíquica, foram passando fotos, eu falei assim, gente, que filme é esse? Os Amigos para Sempre. E aí eu vou chegar lá, vocês vão entender um aspecto extraordinário, que passou a ser o dístico das minhas palestras. E eu sempre ouvindo um coro, vozes infantis, cantando. A música extraordinária que está esculpida no livro Ave Cristo. Aquela música que o cristão Apio Corvino, que na verdade não é o Apio Corvino velho, e eu tive que falar isso até para o meu amigo Divaldo. Divaldo, você está contando a história, você está falando que o Bezerra... Não, Divaldo, Quinto Varro não é Bezerra. Quinto Varro, prestem atenção, o pai de Tassiano Varro, do livro Ave Cristo, ficou conhecido na história como Frei Pedro de Alcântara, que, por sinal, ele era o pai de uma personagem, de um romance que foi escrito por Wallace Rodrigues Leal. Agora eu não me recordo o nome dele, porque tem tantos anos que eu escrevi sobre, mas é o pai da personagem Gala, a cristã, a personagem principal do romance Esquina de Pedra. O pai da Gala é o mesmo pai do Tassiano, algumas décadas antes, quando eles viveram em Roma e depois foram para a região das Gálias. É um romance extraordinário. E o Wallace Rodrigues Leal é o personagem central do romance que, vamos fazer uma conta rápida aqui, próximo de 1600 anos depois,
Ele escreveu, ou psicografou, como queira, o romance Esquina de Pedra, que conta a história dos cristãos dos primeiros tempos, mas, salvo engano, na região da Turquia, e não mais na região anterior, quando viveram nas Gálias. É o mesmo grupo. Só que, agora, no romance que o Wallace escreve, que foi um período que precedeu ao Concílio de Nicéia, que remodelou, que redirecionou a história humana a partir da escolha política de Constantino, no que remonta à proposta do Cristo. Falam que Constantino fez o cristianismo a religião oficial. Não foi Constantino, foi mais à frente. Mas ele adota a proposta do Cristo como causa própria. Isso mudou o contexto da época. E esse grupo estava ali, participando. E tem a história dos 40 martirizados. Essa história é extraordinária para vocês divulgarem, né? E divulgam muito bem, eu sei disso. Mas nós precisamos de estudar, porque esse grupo estava ali. E nós vamos encontrar o soldado Prisco. Ele tem um primeiro nome que agora me fugiu. Prisco é o segundo nome. É um soldado romano que vive um romance com a Gala, que é a personagem central. Gala é o Wallace Rodrigues Leal. E o Prisco é o nosso saudoso amigo Arnaldo Rocha. É Licínio Prisco, viu? Licínio Prisco. Isso. Muito obrigado, Licínio. E observe que interessante, porque no Ave Cristo, décadas antes, ele foi levado ao martírio, porque aquele grupo, você vai encontrar aqueles corações que já estavam numa faixa evolutiva à frente, como, por exemplo, eu citei o Quinto Varro. Mas quem era o instrutor do Quinto Varro? Era o Apio Corvino, o velhinho, que deu a vida para que ele saísse de uma trama na qual ele seria assassinado. Então, Apio Corvino troca de roupa com ele, os documentos, e dá a vida para que ele se libertasse. O Quinto Varro ainda não estava na condição de dar a vida, porque ele vivia um drama, ele foi traído pela esposa. Estão lembrados? Eu não quero dar um spoiler que os meninos falam, né? Eu não vou contar o final do filme. Mas é interessante a gente refletir, porque eu estou falando de um grupo que estava ali vivendo uma trama humana. Eles não eram santos, eu bato sempre nessa tecla. Eles viviam eles eram espíritos vivendo uma experiência humana. É diferente quando queremos viver uma eternidade humana, esquecidos que somos espíritos. E dentro desse contexto, Wallace estava ali como um jovem, como Eurípides Barçanufo também. Aí a gente pode, e eu não vou aqui ficar listando os nomes, porque senão nós vamos ficar o evento todo falando do livro Ave Cristo. Mas o certo é que a gente já observava naquele cenário aqueles que estavam mais à frente, os que estavam em condições medianas, e aqueles que ainda apresentavam os caracteres da rebeldia, como filhos de Caim. Filhos de Caim, que destroçamos a vida de Abel. É o símbolo da raça adâmica, conforme caracteriza Kardec no livro A Gênese, os Milagres e as Predições. Nós
das tradições judaicas, cristãs e espiritistas, não podemos esquecer que Jesus dissera, quando falou para os fariseus: vós tendes por pai o diabo, assassino, homicida desde o início. Nos rebelamos contra Deus e viemos para a terra. Observem que legal, Emmanuel, sob a tutela de Paulo de Tarso, conta Clóvis Tavares no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, numa belíssima página de Neio Lúcio, falando do encontro de Públio Cornélios Lentulus na Via Ápia com Paulo de Tarso após a desencarnação da Lívia. Ele, constrangido, choroso, a vida perdeu sentido para o senador. E Paulo de Tarso vai fazer um atendimento fraterno. Ele, na liteira. Paulo, calma. Tudo vai dar certo. Mas você vai ter que se reposicionar. Você vai ter que se redirecionar. Gente, se deixar eu fico aqui até amanhã de madrugada. Mas isso é extremamente fantástico, maravilhoso, espetacular. Porque aqui, eu já, inspiradamente, entrei na faixa paulina. Porque Paulo, conforme escreveu Neio Lúcio, tem uma missão com Jesus de cuidar daqueles que desconhecem o Evangelho? Não, daqueles que conhecem, mas não vivem. Significa dos rebeldes, dos indiferentes, dos idólatras, dos materialistas, que conspurcamos as religiões durante os tempos e costumamos cometer o mesmo crime com o espiritismo. Quando ufanamos, quando corrompemos, quando mitificamos, quando adulteramos a própria doutrina espírita, num comportamento repetido de outrora. Aí você observa, eu comecei a contar a história do maestro, Rubens Costa Romanelli, que me disse, quando eu terminei a palestra: você não foi quem fez a palestra, foi Romanelli, porque eu o conheço mais do que ninguém. Eu nunca me senti tão emotivo, tão doce. Eu senti Romanelli no meu coração. Aí ele me contou uma história. Eu já contracenei com Romanelli no teatro da TV Tupi, aqui na Avenida Assis Chateaubriand, no bairro Floresta, Belo Horizonte. Romanelli foi um ator na galeria de Mário Lago, de Lima Duarte, que eu também já contracenei. Mas Romanelli não quis seguir essa carreira. Ele dizia: a minha vida é a escola, é educar as almas, é prepará-las para o Cristo.